Em 2017, o governo russo fez uma declaração assustadora. As Testemunhas de Jeová foram consideradas uma organização extremista. Essa classificação, muitas vezes reservada para grupos perigosos, colocou um alvo nas costas de mais de 175 mil fiéis pacíficos em toda a Rússia. A medida foi inesperada e gerou ondas de choque na comunidade internacional. As Testemunhas de Jeová, conhecidas por sua pregação de porta em porta e adesão aos princípios bíblicos, há muito enfrentavam escrutínio na Rússia. Sua recusa em participar do serviço militar ou se envolver em atividades políticas os colocava em desacordo com as autoridades. No entanto, a decisão de 2017 marcou uma escalada dramática, abrindo caminho para uma perseguição sistemática e brutal. O governo russo acusou as Testemunhas de Jeová de minar a autoridade do Estado e promover o extremismo. Eles apontaram para a rejeição do grupo a transfusões de sangue e sua crença na supremacia da Bíblia sobre a lei secular como evidência de sua ameaça à sociedade. No entanto, grupos de direitos humanos e especialistas jurídicos argumentam que essas acusações eram infundadas, destinadas a silenciar uma minoria religiosa e consolidar o poder do Estado. Essa decisão de banir as Testemunhas de Jeová desencadeou uma onda de perseguição que veria casas invadidas, locais de reuniões fechados e indivíduos presos simplesmente por praticarem sua fé. A repressão a essa comunidade religiosa pacífica levantou sérias preocupações sobre o estado da liberdade religiosa e dos direitos humanos na Rússia. Com o rótulo de extremista firmemente estabelecido, as autoridades russas não perderam tempo em destruir a vida das Testemunhas de Jeová. Batidas policiais, muitas vezes realizadas com força e intimidação desnecessárias, se tornaram comuns. Casas foram saqueadas, literatura religiosa confiscada e pertences pessoais apreendidos. Salões do reino, nome dado aos locais de culto das Testemunhas de Jeová, foram fechados e frequentemente tomados pelo Estado. Isso efetivamente sufocou a capacidade da comunidade de se reunir, orar e estudar suas escrituras em conjunto. A proibição de reuniões se estendeu além dos espaços físicos, com encontros online e até mesmo atos individuais de adoração em casas particulares sendo investigados. As prisões tornaram-se uma ocorrência regular. Homens e mulheres, jovens e idosos foram detidos, muitas vezes sob acusações frágeis relacionadas às suas atividades religiosas. Os interrogatórios eram severos, com relatos de pressão psicológica e tortura usados para coagir confissões ou forçar indivíduos a renunciar à sua fé. A mensagem era clara: as Testemunhas de Jeová não eram mais bem-vindas na Rússia. A perseguição às Testemunhas de Jeová na Rússia vai muito além de invasões e prisões. Infligiu profundas feridas emocionais e psicológicas em milhares. Famílias foram dilaceradas, com pais presos por suas crenças, deixando os filhos à própria sorte. Os idosos, muitas vezes dependentes do apoio de sua comunidade religiosa, foram deixados isolados e vulneráveis. O estigma social associado a ser testemunha de Jeová na Rússia é palpável. Muitos perderam seus empregos, foram expulsos das escolas ou ostracizados por suas comunidades simplesmente por causa de sua fé. O medo constante de prisão, interrogatório ou violência criou uma atmosfera de terror, forçando muitos a praticar sua religião em segredo ou fugir do país completamente. As sentenças proferidas às Testemunhas de Jeová têm sido chocantemente severas. Longas penas de prisão, algumas superiores a 6 anos, foram impostas por crimes tão pequenos como posse de literatura religiosa, participação em uma reunião ou mesmo falar sobre sua fé com outras pessoas. Essas punições contrastam fortemente com a natureza pacífica das Testemunhas de Jeová e destacam a natureza profundamente perturbadora da perseguição religiosa na Rússia.
Defensores internacionais dos direitos humanos têm condenado repetidamente a perseguição às testemunhas de Jeová na Rússia. Essas organizações enfatizam que a liberdade de religião é um direito humano fundamental que deve ser protegido. A comunidade global continua a pedir à Rússia que cumpra seus compromissos internacionais e salvaguarde a liberdade religiosa para todos. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem desempenhado um papel crucial na obtenção de justiça para as testemunhas de Jeová. Em inúmeras decisões, o tribunal afirmou que o direito das testemunhas de Jeová de praticar sua fé deve ser respeitado. Essas decisões enfatizam a importância de defender os direitos humanos e estabelecem um precedente para a proteção da liberdade religiosa na Europa e além. A perseguição às testemunhas de Jeová na Rússia tem implicações de longo alcance para a liberdade religiosa, tanto dentro do país quanto globalmente. Isso levanta questões críticas sobre o estado dos direitos humanos e o Estado de Direito. À medida que a comunidade internacional continua a monitorar a situação, a esperança permanece de que todos os indivíduos um dia sejam capazes de praticar sua fé livremente e sem medo de perseguição.